Professor Gleibe, quais são os tipos de reclamação trabalhista que existem e como é que isso pode cair na prova da OAB? Vamos entender sobre isso? Bem-vindo, bem-vinda. Aqueles que não me conhecem, prazer, sou o professor Gleibe, advogado aqui de São Paulo, professor universitário de cursinho há mais de 20 anos, autor de mais de 100 obras dentro da área trabalhista, então tenho muito a lhe ensinar e dar dicas para que você passe na OAB, que eu sei a dificuldade. Vamos lá. Gente, quando nós falamos em reclamação trabalhista, nós pensamos em dois artigos, 839 e 840, tá certo? CLT sempre. Aí fizeram um Frankenstein, né, gente? Um Frankenstein para alguns, em 2017, dizendo exatamente o que, pessoal? Acrescentando temas, né, que devem estar numa reclamação trabalhista, que é aquela estrutura básica que existe no processo civil. Mas isso é mais matéria de segunda fase. O que você tem que entender para a primeira fase? Que existem três tipos ou três modalidades básicas de procedimentos dentro de uma reclamação trabalhista. Primeiro, que está na Lei 5584/70, que não foi revogada pelo rito sumaríssimo, ela está em vigência, porque lei federal não revoga a lei federal se não for expresso. Então vamos lá. O que fala o rito de alçada ou sumário, que não tem nada a ver com o sumário do CPC. Basicamente, pessoal, trata-se do quê? O valor da causa de até 2 salários mínimos e recursos só matéria constitucional. Se você souber disso, se cair rito de alçada, você vai matar a questão. O segundo rito, que é muito usual, que é o 852A e seguintes da CLT, e é importantíssimo que você leia os artigos 852A e seguintes, que trata de rito sumaríssimo. São vários requisitos. O mais importante, para causas mais curtas, de até 40 salários mínimos. Salários mínimos, porque no OAB ele tira a palavra mínimo e coloca salário do empregado. O aluno só vê 40 e acaba caindo nessa. Não. São para causas de até 40 salários mínimos. Por exemplo, não cabe reconvenção, não cabe citação por edital. É cabível, sim, né, gente, contra a administração pública, né, menos situações que envolvam empresas públicas e sociedade de economia mista, é totalmente cabível nessa situação, tá? Cabe nessa hipótese, melhor dizendo. Recursos também é muito mais focado a coisa, né? Muito mais envolvendo matéria constitucional, como na execução também, mas é importante que vocês leiam. E tem aí, número de testemunhas, né? Até 2. E no rito ordinário, até 3 testemunhas e causas superiores a 40 salários mínimos. Lembrando que uma reclamação trabalhista, nós temos alguns pedidos especiais. Como assim, professor? Dentro de uma reclamação trabalhista, nós podemos pedir uma rescisão indireta, lá do 483 da CLT. Que aborda o quê, professor? 483 está falando da justa causa do empregador. Quando o empregador comete um ato de falta grave, não pagamento de salário, por exemplo. O empregado pode entrar com uma ação contra ele. Se chama reclamação trabalhista com rescisão, quer dizer, quebra do contrato, rescisão indireta. O empregado é que está se mandando embora, entendeu? Não está pedindo as contas, senão perde muito direito. Ele faz o quê? Ele faz com que o empregador mande ele embora. É a rescisão indireta. Muita gente não sabe disso e perde demissão, perde um monte de dinheiro, tá? É uma ação muito bacana de mover, diga de passagem. Tem a liminar, que é para que, gente? Reclamação trabalhista com liminar, 659, incisos 9 e 10, que visa o quê? Reintegrar um dirigente sindical ou suspender uma transferência abusiva lá do 469, tá? Então, somente nessas duas hipóteses cabe liminar. Outras situações de urgência, convênio médico, acidente de trabalho, gestante, que precisa ser reintegrada, tutela de urgência 300 CPC. Beleza? Gleibe, existem outras modalidades de reclamação trabalhista, pessoal, mas isso eu deixo para um outro vídeo para não ficar muito extenso para você. Mas, o que você tem que entender, que existem 3 procedimentos, alçada, sumaríssimo, ordinário, e nós temos alguns pedidos especiais, como rescisão direta, liminar, tutela de urgência. Sabendo isso por hoje, já valeu ter acordado, tá bom? Fica atento e com certeza você vai ter muito mais dicas aqui. Até a próxima.